O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV, Ondas Play. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldon Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, boa noite a todos, espero que estejam todos bem, com saúde. Estamos começando aqui mais uma vez o programa Encontros que Transformam. Meu nome é Eldo, sou pastor Eldo, da Igreja Aliança, Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus, ali em Itaipuaçu. Hoje estou na companhia aqui do meu irmão amigo William. Opa! Isso aí, está na minha companhia aqui, eu estou aqui na bancada aqui sozinho, mas ele está do outro lado lá, comandando aí as carrapetas aí, todo o sistema operacional. Isso aí, qualquer coisa, estamos aí, a gente vai conversar aí. Exatamente isso. Então, mais uma vez aqui o programa Encontros que Transformam. Acabou a Copa, para nós, brasileiros, então esses Jogos do Brasil atrapalharam um pouquinho aí, pelo menos o meu programa, né, que eu já estou as 2 semanas aí sem fazer o programa ao vivo. Foram colocados aqui reprises, mas estamos aqui de volta. Infelizmente, o Brasil está fora da Copa, né? Mas agora só daqui a 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio estamos de volta aí com a seleção brasileira. Mas é isso. Então, você que está aí no conforto da sua casa, você pode ver o nosso programa ao vivo, né, pela Smart TV, Samsung ou LG. Você pode ver pela Roku, pela Soul TV, canal 93. Você pode ver pela Brasil TV, pela Max Cloud, canal 100, pela Limex World TV, Amazon Fire. É isso tudo aí, Bruce? Amazon Fire TV. E se caso qualquer coisa, você também pode assistir a gente pelo site, né? tvondasplay.com.br. Isso aí. Né? Você pode assistir também as lives por lá. E é isso, gente. Tem várias formas de você assistir a gente, né? É só você acessar por aplicativo, por TV, pela Smart TV, pela internet também. Vários jeitos aí de assistir a gente. Exatamente, por onde você se sentir mais à vontade. Então, olha, www.tvondasplay.com.br. Você vai abrir lá, vai ter logo lá para você um verdinho lá do WhatsApp. E você pode apertar lá para participar, inclusive mandando perguntas, mandando dúvidas, testemunhos, né, sobre o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre fé. Então, você vai lá no WhatsApp, né, www.tvondasplay.com.br. E o telefone está aí para vocês verem aí, ó. Ali embaixo vai ter o ícone do... Você aperta no play ali. E você pode assistir a gente, está vendo em tempo real aqui. E pode assistir a gente em tempo real ali, tá? O nosso telefone é 99532-7705, tá? 99532-7705. Então é isso, pessoal, participe, mande suas dúvidas. Mande seu testemunho, se você tem alguma coisa para contar aí para nós. Com certeza, esse assunto é assunto importante para nós que temos uma vida aí com Cristo, uma vida cristã. Eu creio que eu estou falando aí com a maioria que são evangélicos, né? Sei também que algumas pessoas que nos assistem também não professam a mesma fé que a nossa, né? Mas você também são nossos irmãos, nossos companheiros, nossos amigos, né? Então, nós vamos falar sobre fé, William. Então, assim, não é fácil definir o que é fé, pois o ato de crer é algo assim bastante amplo. É grande, é amplo. Então, assim, a gente definir o que é fé fica realmente complicado. As pessoas também possuem diferentes conceitos sobre o que seja fé, tá? Mas como o nosso programa ele é cristão e é evangélico, eu sou um pastor evangélico, né, de uma igreja local, o nosso foco hoje é essa definição de fé, dessa fé verdadeira e genuína, segundo a Bíblia. Então, nós vamos falar sobre fé segundo a Bíblia, né? Então, a fé verdadeira, ela vai muito além de simplesmente crer. Então, eu separei aqui, primeiro, um versículo, Hebreus capítulo 1, versículo 1, que vai dizer assim, olha, a Bíblia diz que a fé, olha só que interessante, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Olha só que coisa fantástica a fé. É a certeza de coisas que se esperam, a certeza daquilo que você está esperando, aquilo que você está projetando, sonhando. É a certeza, a fé é isso. E a convicção de fatos que não se veem. Então, essa é uma definição de fé e é uma definição mais clara que nós temos na Bíblia hoje, né? Então, sobre esse aspecto, o que é fé? Se a gente for esmiuçar aqui, né? A Bíblia está dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, eu sonho com uma coisa, eu desejo uma coisa, eu anseio, eu desejo ser curado, eu anseio que uma porta de emprego se abra, eu anseio passar numa prova de um concurso que eu estou fazendo, e eu espero, e eu tenho tanta certeza que aquilo vai acontecer, tanta certeza, e isso se chama fé. Então, o que é fé? Fé, se a gente for esmiuçar, é depositar a nossa confiança exclusivamente em Deus. É a gente confiar que esse Deus, o nosso Deus, Ele vai fazer algo na nossa vida e ele vai tornar esse sonho realidade, mas não na nossa realidade. E é interessante, William, porque a gente sonha, a gente projeta as coisas e a gente ora exatamente do jeito que a gente projeta dentro da nossa cabeça. Quando a gente, por exemplo, a gente planeja assim, Senhor, estou desempregado, eu quero um emprego. Senhor, abre uma porta de emprego, abre uma janela aí, uma oportunidade para mim conquistar um emprego. E na nossa cabeça a gente imagina um emprego, a gente visualiza o emprego. E de repente a gente visualiza até um salário. Mas quando a gente coloca essa questão diante do Senhor, a gente percebe que Ele faz além disso que a gente pediu. Ele faz melhor do que a gente pediu. Né? Ele faz além do que a gente imaginou e pediu. Então, a fé é uma coisa, meu irmão, assim, incrível, porque se eu for definir o que é fé para mim, fé é confiar na bondade de Deus, no amor de Deus, no carinho de Deus. Confiar no caráter de Deus, de que Ele vai fazer. Não sei o quê, mas Ele vai fazer. De repente, você que está me assistindo aí, você tem uma doença grave, até mesmo uma doença incurável, e você está pedindo já há muito tempo para Jesus a cura. E você tem a certeza que você vai ser curada, porque você tem fé. Mas o jeito que Deus vai fazer, a maneira que Deus vai fazer, e vai realizar essa cura, é aí que está. É diferente da nossa maneira. É diferente da nossa maneira de pensar, né? Então, é interessante porque a Bíblia vai dizer o seguinte: a fé é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas, né, que eu não estou vendo, mas que vão acontecer lá na frente. Né? A fé verdadeira é um crer sem ver. A gente pode dizer assim, é um crer sem ver. Né? Ela não precisa se ancorar, se fixar, sabe, se amparar em coisas visíveis para existir. Isso é muito interessante. Essa é a fé, né? A fé verdadeira não apenas confia, mas também tem a certeza. Eu não apenas confio no Senhor, mas eu tenho a certeza que vai acontecer. De que maneira eu não sei, de que jeito eu não sei, o dia eu não sei, o momento eu não sei. Se vai demorar muito eu não sei, se vai ser rápido eu não sei, mas vai acontecer. Entendeu? Então, e assim, é interessante porque às vezes as pessoas, a gente fala sobre fé, William, na Bíblia, a gente dá significado que a Bíblia fala, os heróis da Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai falar, pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Noé, a galeria dos homens da fé, a gente vai falando, mas as pessoas falam assim, mas pastor, afinal de contas, o que é fé? Como se a gente pudesse definir assim de uma maneira definitiva. E não tem. Acho que cada um tem uma maneira de definir o que é fé. Né? Mas, pastor, o que é fé? É acreditar em Deus. É simples, né? Acreditar em Deus. É acreditar no teu pai.
é acreditar no caráter de Deus, foi o que eu falei aqui, acreditar no caráter de Deus, acreditar na bondade de Deus, no cuidado dele. Se ele é o nosso pai, e se um pai tem um cuidado e um zelo pelo seu filho, é claro e evidente que ele vai agir ao nosso favor, e ele vai agir ao teu favor. Então, o que é fé, pastor? É confiar em Deus. É confiar no seu amor. Então, Hebreus capítulo 11 vai dizer outra coisa interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha só. Sem fé, fica impossível agradar a Deus. Então, olha só, um alerta. Né? Sem fé, fica impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, assim, nós cremos num Deus que é invisível. Então, o simples fato de eu crer em Deus já precisa de uma fé minha. Eu preciso crer. Porque o Deus que eu creio é invisível, ele nunca apareceu para mim. Ele se revela para mim, William, e amigos que estão nos assistindo, de outras maneiras. Às vezes, Deus se revela num abraço que eu dou num amigo meu. Às vezes, eu estou precisando de um consolo, de uma palavra de alguém, e Deus, ele usa alguém para me abençoar, para me confortar. E eu vejo Deus nessa pessoa. Não é que Deus vai descer, Eldo, né? Pode até ser. Mas, na maioria das vezes, William e irmãos, olha, Deus se revela num colega, Deus se revela no teu pai, na tua mãe, no irmão. Deus se revela numa pessoa, até no desconhecido que você encontra na rua. Deus se revela nessa pessoa. E mostra que Ele está com você, que Ele tem um cuidado contigo, através dessas pessoas que aparecem na nossa vida. Quantas vezes, Willy, que a gente estava precisando de alguém, de um consolo, de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra, sabe? E chega uma pessoa e fala alguma coisa que faz todo sentido. Exatamente aquilo que a gente estava precisando escutar. Exatamente aquilo que a gente estava precisando escutar, naquele momento, naquela hora. E você percebe assim, por exemplo, eu que sou crente, eu que sou cristão, eu percebo, cara, foi Deus. Foi Jesus que veio me socorrer e usou essa pessoa. Entendeu, William? Então, assim, é interessante, porque está dizendo aqui, olha, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter essa fé. Para quê? Para que Deus possa se agradar de nós. Porque como é que a gente vai acreditar em Deus se a gente não tiver fé? Complicado, né? Uhum. Como é que eu vou, por exemplo, William, você trabalha para mim, suponhamos que você trabalhe para mim numa empresa, e eu deixo você, vou precisar viajar e vou precisar deixar você no comando aí da minha empresa. Cara, eu vou sair despreocupado, porque eu tenho fé que eu creio que você vai dar conta, eu creio que você vai tomar conta de uma coisa que é minha, de uma coisa que, cara, que eu amo, que eu gosto. Eu tenho fé. Então, Deus está falando isso aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Ele se você não crê nisso aí. Né? Exatamente. Então, fé é isso, é você confiar nessa bondade de Deus. E eu queria trazer aqui umas... Eu acho que eu tenho muitos testemunhos para contar de fé, de coisas que aconteceram comigo, e vocês também têm aí. Se você tiver aí, manda uma mensagem para a gente aí no WhatsApp. Mas, assim, a Bíblia nos mostra e nos conta vários testemunhos de pessoas que tiveram fé. Eu queria separar duas aqui, interessantes, William, de um centurião romano. O centurião era um capitão, era tipo um general que tomava conta de 100 soldados. Por isso que o nome dele era centurião. E diz a Bíblia que o servo dele era um serviçal, era tipo uma palavra pesada, escravo, mas uma pessoa que trabalhava para esse centurião, estava muito doente, estava para morrer. Esse centurião, ele não professava a mesma fé que Jesus, ele devia ter a religião até dele, mas ele sabe que Jesus ele é poderoso, que Jesus já tinha vindo curando, restaurando. Então chegou aos ouvidos desse centurião que Jesus poderia salvar o seu servo. O centurião ele vai até Jesus, e é interessante, William, porque ele chega
ele se ajoelha diante de Jesus e fala assim: mestre, eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu estou com um servo meu lá em casa, eu gosto muito dele, praticamente faz parte da família, ele vai morrer. E Jesus, ele fala assim: caramba, um centurião, cara, um capitão romano, já chamou a atenção de Jesus. E Jesus fala assim: tá bom, eu vou contigo na sua casa. Aí o centurião fala assim: mestre, só que tem outra coisa, eu não sou digno que o senhor vá lá na minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor der uma ordem aí agora, daqui, para o meu servo ser curado, eu creio que ele vai ser curado lá. Você imagina o William, Jesus, quando ouve isso? Muito forte, cara. E Jesus, ele fala assim: cara, nunca vi isso em toda Jerusalém. Esse homem tem mais fé que todo mundo aqui junto. Porque eu ia na casa dele e ele falou assim: eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Dá uma ordem aí. E a sua ordem vai ter poder para curar o meu servo lá. Então, olha só, mais uma vez, como é que é essa maneira de Jesus ele agir. Um homem que nem tinha a mesma fé, ele nem tinha a mesma crença. Talvez ele professasse a fé em outro Deus, mas ele se ajoelha diante de Jesus e crê em Jesus. Então, isso faz toda a diferença também. Né? Que fé é essa? Que crença é essa? Sabe? Não precisa lá em casa, não. Pô, se fosse eu fico pensando, William, se eu tivesse nessa história, eu falaria assim: poxa, senhor, então vamos lá em casa. Vamos lá tomar um café, comer um bolo. Né? Mas não, esse homem fala assim: não, senhor, minha casa é uma casa de impuros, de pecadores. Não. E Jesus, ele não ia se importar de ir na casa dele, com certeza. Jesus, ele gostava de estar na casa dessas pessoas. Mas esse homem surpreende, ele fala assim: não, senhor, dá uma ordem aí que eu creio que o senhor vai curar. E Jesus, ele faz, ele dá uma ordem, e o centurião, ele é curado. Né? Então, assim, Jesus, ele pode curar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema. A outra história interessante para contar é que a lepra, naquela época, era a doença letal. Era mais, assim, sinistra de todas, né? Era a hanseníase de hoje, que a gente pode dizer. A lepra hoje não existe mais no Brasil, né? Inclusive, aqui em Itaboraí tinha até uma cidade dos leprosos, não sei se você sabe. Não sabia. Tinha uma cidade dos leprosos em Itaboraí. Era um lugar onde eram colocados todos os leprosos do Brasil e iam para lá. É um lugar enorme, é um lugar gigante. Tinha supermercado, lanchonete, cinema, teatro, tinha tudo, casas. Né? E as famílias moravam, a família dos leprosos, né, das pessoas que tinham hanseníase, moravam lá, porque era uma doença degenerativa e uma doença terminal. Então, lá em Itaboraí, até hoje tem essa estrutura toda, tipo, é um bairro, que chamavam da cidade, é uma cidade. Tá. Né? Se até pouco tempo atrás era uma doença que não tinha cura, e já, tipo assim, você pegou essa doença, nossa, cachou em prego. 1960, 70, acho que foi desativado no finalzinho de 70, comecinho de 80, entendeu? Então era uma doença terrível, horrível. As pessoas iam para lá para terem uma sobrevida e morrerem lá, porque era uma doença contagiosa também. As pessoas tinham muito preconceito de estar com uma pessoa que tinha hanseníase. E aqui na Bíblia a mesma coisa. Inclusive aqui, para a lei judaica, para o judeu, a pessoa que tinha lepra era uma pessoa amaldiçoada, então ele não podia entrar em lugar nenhum. Não podia ir à festa, não podia andar na rua, não podia encostar em nada, porque tudo que ele encostava ficava amaldiçoado. Se ele sentasse numa cadeira, num banco, tinha que pegar esse banco e tocar fogo nesse banco. Então, era um cara amaldiçoado, então ele não podia andar em lugar nenhum. Jesus, ele chega num leproso desse, e ele pergunta para o leproso se ele crê que ele pode ser curado, e o leproso fala assim: eu creio. E Jesus, ele cura esse leproso. Jesus, ele cura o leproso, cura o homem que tem uma cegueira, cura o cegueiro de nascença, cura a mulher do fluxo de sangue, ressuscita o morto, que é Lázaro. Então, assim, para Jesus, para Deus, nada é impossível. Mas basta você ter fé. Basta a gente ter fé. Né? A gente precisa muito ter fé. Agora, olha só que interessante, é muito interessante.
Isso não tem nada a ver com fé e com acreditar em Deus, essa questão de que Deus vai responder tudo aquilo que a gente está pedindo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu falei aqui a respeito de um emprego. Então, assim, eu oro para Deus para me dê um emprego, para que me dê um emprego, eu oro para que Deus me dê um emprego que tem, eu já planejo na minha cabeça um salário, já vislumbro o que a empresa vai me dar, já vejo isso tudo. Isso para mim é diferente um pouco de fé. Fé não é, eu vou tentar ser o mais simples possível, não é eu tentar convencer Deus para Ele me dar o que eu quero. Não sei se está dando para entender, Willy. Assim, mais ou menos, assim. Eu consigo imaginar para onde vai. Assim, Senhor, eu quero um trabalho que seja assim, um emprego que seja assim, desse jeito, dessa maneira, com essa carga horária. Então, eu sou um cara detalhista. E se eu orar muito, Deus ele vai me dar. E se eu orar muito, Ele vai abrir a mão, Ele vai me dar isso. Cara, eu discordo um pouco desse pensamento. Eu continuo com o pensamento seguinte, a oração que eu faço hoje é diferente, William. Eu falo para o Senhor assim, Senhor, eu estou precisando muito de emprego, e seria bom que se fosse assim. Agora, contudo, que seja feita conforme a Tua vontade. É diferente. Já mudou. Estava pensando justamente sobre isso. Tá? Quando você falou isso, eu pensei, Deus não dá aquilo que você quer, dá aquilo que você precisa. Exatamente. E detalhe, e a visão que Deus tem do futuro? E se a gente estiver pedindo Ele, e se o que a gente está pedindo, a gente acha que é grande, mas para Ele é pequeno? E se a gente estiver pedindo uma coisa que tem um tempo limitado? Ele falou assim, não, filho, não vai por aí não, cara. Eu estou vendo, a tua visão é limitada, eu estou vendo 10 anos para frente. Aí Ele dá uma coisa diferente. E aí, quando Deus ele faz de maneira diferente do que a gente quer, qual é a tendência? A gente fica logo chateado. Pô, Senhor, que isso? Pô, mas não era assim, não era isso, não era desse jeito. Então, quantas vezes aconteceram isso na minha vida? Aconteceu justamente assim na minha vida, de eu pedir alguma coisa e Deus fazia diferente. Mas por que Ele faz diferente? Porque Ele nos ama. E porque a visão dEle é bem mais ampla do que a nossa visão. Nós temos uma visão muito limitada, inclusive do nosso futuro. E a visão dEle é ampla. E a gente fica chateado, a gente fica murmurando, a gente não quer. Pô. Eu vou falar para mim. Teve uma amiga minha que ela aconteceu o seguinte cenário. Ela queria muito fazer uma faculdade. Né? Faculdade de... Deixa eu lembrar aqui qual era. Ela queria fazer faculdade de Direito. Fez a faculdade, né? Se inscreveu, né? Estava lá fazendo o curso, e ela percebeu que não era isso que ela queria. Ela queria naquele momento. Depois ela foi fazendo e viu que não era aquilo que ela gostaria de fazer. E acabou fazendo, acho que farmácia, se não me engano. Medicina, desculpa. Então ela começou fazendo advocacia, fazendo direito, né, para ser advogada, viu que não era isso que ela queria, partiu para outra. Partiu para outra. Foi fazer medicina e ela está apaixonada por esse curso. Né? Acho que é farmácia ou medicina, não é essas duas coisas. Ela está fazendo isso, ela está feliz, olha. Tipo, está feliz. Não é aquilo que ela quer. Muitas das vezes você vai querer pedir algo, mas você não tem exatamente certeza se é claro, isso que você quer. isso que você quer. Você tem certeza agora do que você quer. Daqui a 5, 6 dias, quando você estiver lá, de repente, pode ser que você não... não era isso que eu estava pensando, não era isso que eu gostaria de fazer. Pois é. E você acaba, de repente, por acaso, encontrando alguma coisa que você gosta muito. Claro. Eu, por exemplo, eu nunca sonhei em fazer teatro. Quando eu fiz teatro, eu me apaixonei. Né, pela arte, pelo teatro em si. Né, eu conheci amigos incríveis e eu não sabia que eu iria fazer isso. Minha cabeça era muito voltada para... Eu quero fazer artes, eu quero fazer design gráfico, vamos embora. Meu foco é esse aqui. De repente, eu estava fazendo teatro, eu comecei a gostar de teatro, eu comecei a gostar de filmar, eu comecei a gostar de editar vídeos e estamos aqui.
Isso aí, tá fazendo o que você gosta de fazer. De repente eu fui descobrir um monte de É coisa. isso aí. Uma coisa tá ligada à outra. E por acaso, assim, um tropeço. Né? Minha irmã chegou, tô fazendo teatro, pode me acompanhar? Posso, nem queria ir. Aí eu cheguei lá, eu vi tal, vi o pessoal ensaiando, eu falei, pô, que legal. Aí daqui a pouquinho veio aquela vontade de, eu quero fazer isso. Me achou, me achei. É, É isso aí. acontece. E quantas pessoas vivem isso? Não é? Não é? Lá na igreja a mesma coisa. Uma jovem estava fazendo química, passou em química para a UF. Começou a fazer química. Aí quando ela falou assim, ela falou, pastor, não quero mais química não. Eu falei assim, mas você tá louca? Tu passou para a UF, cara, tu vai jogar tudo fora. Mano, é isso que eu quero, não tá legal. Mas o que você quer? Eu quero direito. Eu falei assim, cara, mas isso é muita loucura. Ela migrou para direito, está fazendo direito lá na UF. E se encontrou, cara, está feliz. Já está fazendo até estágio. Então, nem sempre é da nossa maneira. Então, eu acho que é isso que é fé. Eu acho que a fé é isso. Não, é a gente colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai fazer o melhor. Acho que é por isso que muitas vezes falam. Tipo, recentemente teve um culto, né, que o Odilon fez, né, que ele tem uma frase que eu acho que cabe muito bem a gente falar aqui. A tudo dai graça. Né? Porque, de repente, não era aquilo que você estava pensando, mas você está com trabalho, você está com emprego, e, de repente, você vai se encontrar numa coisa que lá na frente vai ser muito bom para você. Dê graça para isso. Claro. Dê graça que você está trabalhando agora, dê graça que você está... Nossa, quanta gente que está precisando de emprego, quanta gente que está precisando, né, sustentar a casa e não pode. Você está com emprego. Poxa, às vezes você estava pedindo um trabalho. Não era aquilo que queria, mas é um trabalho também. Claro, você está trabalhando, meu irmão. Você está ganhando seu dinheiro, está sustentando sua família. Exatamente. De repente, daqui, se encontra uma outra coisa muito melhor. Claro. No tropeço, como eu falei. A vida, ela é engraçada de vez em quando. Você dá uns tropeços aqui. Putz, não imaginava que eu estaria fazendo isso aqui. Sabe? Lá quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 15 anos, eu não imaginava que em 10 anos eu ia estar fazendo teatro. Minha projeção era outra. Pois é. Então, como é que Deus faz as coisas? Né? O fato de eu estar aqui também na TV... Outro exemplo. Eu falo com minha esposa, eu nunca busquei isso. Eu nunca desejei isso. Eu trabalhei lá atrás, quando eu era mais garoto, trabalhei com figuração na Globo, fiz umas pontas em novelas aí, tudo bem, mas eu nunca desejei isso. Olha, poxa, vou buscar uma televisão. Não, foi uma oportunidade que aconteceu, de uma amiga que me indicou, e eu vim para cá, cara, vai fazer 1 ano já. Então, assim, como não dizer que não é de Deus? Claro que é de Deus, cara. Ter a oportunidade de estar falando de Jesus, de estar ajudando algumas pessoas, né? Então, William, assim, poucas pessoas, eu vou arriscar dizer aqui, que poucas pessoas têm a capacidade de descansar no colo de Deus. De ter essa mentalidade de entregar os seus sonhos nas mãos de Deus. Poucas pessoas. É raro. Muito raro. Porque nós temos um ego, cara. O ego, às vezes, é tão grande que a gente fica nesse dilema. Não, eu quero do meu jeito. Tem que ser da minha maneira. Mas Deus não trabalha assim. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu comparo as nossas orações com o seguinte. Imagina você na beira da praia, você é uma criança, você está construindo um castelinho de areia. E aquele castelinho de areia, né? Eu quando era criança, eu gostava de fazer castelinho de areia. E o castelinho de areia é o nosso futuro, são as nossas orações. Aí você constrói o castelinho de areia, constrói, pega palitinho de sorvete, faz uma pontezinha, né? Vai fazendo aquela coisa toda. Aí, de repente, chega Deus do teu lado. É como se fosse seu pai. Você chega... E aí, pai, ficou legal? Ficou bonito? Aí Deus olha para você e fala assim, se você colocar na minha mão isso aí, eu faço melhor. Se você colocar isso aí, me der a oportunidade de eu trabalhar nesse castelo aí, eu vou fazer muito melhor do que você fez. Tá bonito, mas eu posso fazer muito melhor. E quando ele fala isso, e se você entregar isso, se você falar assim, então vem aqui fazer melhor.
E se Deus sentar ali para fazer o castelinho, é certo que tudo aquilo que foi feito, sabe o que ele vai fazer? Ele vai demolir aquilo tudo ali. Então, eu creio que é assim que Deus trabalha na nossa vida. Ah, pastor, mas eu já orei e Deus fez exatamente do jeito que eu pedi. Com certeza, meu irmão, pode ser desse jeito. Pode ser. Mas eu estou dizendo, assim, que as nossas orações têm que ser dessa maneira, e eu oro dessa maneira, e tem dado certo. Eu falo assim, Senhor, eu tenho meus sonhos, eu tenho os meus projetos, eu visualizo as coisas também, mas, contudo, seja feita da Tua vontade, porque a Tua vontade ela é perfeita e agradável. A Tua vontade, do jeito que você vai fazer, que o Senhor vai fazer, vai ser bem melhor do que eu imaginaria. Né? Então, William, o que é fé? Mais uma vez, o que é fé? Fé é você dormir no barco no meio da tempestade. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus está atravessando o mar da Galileia com os discípulos. E cai uma tempestade muito grande, cara, e o mar fica revolto, e está todo mundo desesperado. Os discípulos estão desesperados. Eles são pescadores, alguns deles são pescadores profissionais. Mas mesmo esses estão desesperados, estão preocupados. Jesus está lá no cantinho dormindo, no barco. Por que ele está dormindo? Está descansando. Porque ele é o dono do... Sabe que não vai... Ele sabe que não vai acontecer nada, cara. Se ele der uma ordem, a tempestade acalma, cessa tudo, fica tudo tranquilo. E aqueles homens tinham que ter o quê? A fé de que Jesus está no barco. E que quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Mas eles estavam o quê? Desesperados. Estavam desesperados. Entendeu? E aí as pessoas vão lá acordar Jesus. Jesus, caramba, está chovendo, está relampejando, o barco vai virar. E Jesus, pô, vocês, cara, não aprenderam nada. Não aprenderam nada, estou aqui com vocês, cara. Eu sou o cara que domina o mar, eu sou o cara que domina a chuva, só pedir que a coisa para, fica tranquilo, eu estou aqui com vocês. Entendeu? Então, William, muitas das vezes a gente age dessa maneira. A gente age dessa maneira, exatamente dessa maneira. Às vezes a gente está passando por uma tempestade, que é uma dificuldade, que é uma angústia, que é uma dor, que é uma doença, que é um desemprego, e o barco está no meio da tempestade, está fazendo água, e de repente o barco vai até afundar. Mas Jesus está no barco. Jesus está no barco, meu irmão. E a gente se esquece disso, que Jesus está no barco. Entendeu? Então, o que é fé? Fé é dormir no barco no meio da tempestade. Entendeu? Estou passando por uma dor, estou passando por uma angústia, estou passando por um momento muito complicado na minha vida. Mas você sabe que vai dar tudo certo. Exatamente, porque Jesus está no barco. Você não sabe do jeito que vai, você não sabe a maneira que vai acontecer, que a tempestade vai parar, não sabe o dia que ela vai parar, o momento que ela vai parar, mas Jesus está no barco, meu irmão. E se Ele está no barco, William, isso faz toda a diferença. Mas aí você tem que ter fé. Você tem que ter certeza que Ele está no barco. Né? Uhum. Nós cristãos, nós que somos evangélicos, a gente tem até um jargão que a gente fala. A pessoa fala, estou com problema. Oh, Jesus está no teu barco, meu irmão. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Eu já ouvi, Jesus está no controle. Está no controle do barco. A gente precisa crer. Você vê, os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, eles viram Jesus fazer milagres. E estavam desesperados, meu irmão. Vai entender um troço desse. Então, imagina a gente. Imagina a gente. Então, fé é isso. Fé é dormir no barco no meio da tempestade. Então, William, nós não sabemos o que Deus tem para o nosso futuro. Nós não sabemos como que vai se configurar o nosso futuro. Nós não temos condições de bancar o nosso futuro. Está além de nós. Mas Deus, Ele conhece, Ele sabe. Ele tem uma visão, como diz aquele desenho antigo, os Thundercats.
Ah, Ele tem uma visão além do alcance. boa. Né? Ele tem uma visão além do alcance. Então a gente não sabe, a gente não tem como bancar o nosso futuro, nós não sabemos o jeito certo de fazer, o caminho certo, o momento certo, a gente não sabe. Então o que a gente faz? A gente coloca nas mãos de Deus. A gente confia isso tudo nas mãos de Deus. Agora eu queria fazer eu fiz uma coisa interessante que eu vou fazer uma pergunta para você, William, mas é uma pergunta para todo mundo que está nos assistindo aqui agora, que é uma pergunta que eu visualizei na minha casa assim, como se Deus estivesse fazendo uma pergunta para mim, né? William, como é que você gostaria que a sua vida tivesse daqui a 10 anos? Olha, eu já tinha feito isso há muito tempo atrás. E da última vez que eu fiz essa pergunta para mim mesmo, eu fui surpreendido com coisas que eu não esperava. Mas daqui a 10 anos, eu espero estar, de repente, constituindo uma família. De repente, Porque 10 anos é um tempo bom, né? Dá para fazer bastante coisa. Muita coisa pode acontecer em 10 anos. De repente, uma casa, tipo, já com uma casa própria, já talvez assim... Talvez não aqui em Maricá, mas talvez em outro lugar. Eu consigo imaginar vivendo em algum outro lugar assim. E trabalhando tendo meu próprio estúdio. De repente, quem sabe, uma empresa, de repente. Eu já consegui imaginar muita coisa. Isso aí. Então, você falou muita coisa aí. Você falou em casamento, você falou em filhos, você falou em empresa. Tipo, eu consigo imaginar muito, tipo, muito do... Claro que a gente começa a projetar muita coisa, realmente. Tipo, vivendo aqui agora, eu começando a construir meu castelo, eu consigo imaginar que daqui a 10 anos, pelo menos, eu esteja né, um pouco adiantado já, pelo menos com os alicerces, com os muros e com umas torrezinhas já construídas. Eu consigo imaginar já construindo já o meu futuro. Isso aí. Né, de certa forma. Então, aí as pessoas que estão nos assistindo em casa também se imaginaram. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Projeta aí seus sonhos, projeta aí os seus projetos mesmo de vida, de sonhos, de realizações. Como você estaria daqui a 10 anos? Aí se Deus estivesse fazendo essa pergunta, né? Eu me vi... Eu me vi Deus fazendo essa pergunta para mim. Eldo, como é que você gostaria de estar daqui a 10 anos? E eu fiz igual você. Ah, senhor, eu queria isso, queria aquilo, papai, isso tudo, pá, essa coisa, pá. Né? Tá certo que eu estou com 55 anos, então já é menos que você, porque eu já tenho... Claro, é evidente, né? Foi o que eu falei, tipo, com 15 anos eu estava imaginando uma vida e 10 anos depois, né, com 25 anos, agora com 30... A minha vida, assim, virou de cabeça para baixo. Não era o que eu imaginava, mas está acontecendo as coisas da forma que tem que acontecer. E eu estou feliz com todo o resultado que tem acontecido. Né? Com todas as dificuldades que eu tenho tido, com todas as coisas, com os percalços, eu sinto que não estou parado. Eu sinto que eu estou progredindo. Isso aí. Né? Isso é importante, né, William? Exatamente. Você progredir, cara. A sensação de você estar parado, né, cara? Horrível. É horrível. Parece que você está marcando passo, que o tempo não está legal. E eu posso falar isso com sinceridade, assim. Eu já passei por um período, né, que eu estava deprimido demais, assim. Eu passei um longo período em que eu não fazia nada e não tinha projeção para fazer nada, eu não tinha projeção alguma. Né? Nesse meio tempo, de 15 anos para 25, para 30. Né? Passei por um momento em que eu já não estava me esperando mais nada. E, de repente, né, me vi apaixonado pelo teatro, me vi apaixonado por tudo isso e as coisas foram acontecendo. Entendi. As coisas começaram a acontecer. Às vezes em passos lentos, mas aconteciam. Eu conhecia pessoas, eu aprendia mais alguma coisa, aprendia uma coisa que eu estava gostando, aprendi a me apaixonar pela edição de vídeo, pela arte, por um monte de coisa.
Conheci muitos amigos, inclusive amigos que eu tenho até hoje, assim, muita confiança. Tem muita gente que passou pela minha vida, eu não tenho mais contato. Mas muita gente que eu conheci no teatro, que eu conheci na arte, conheci na edição de vídeo, conheci nesse tipo de coisa, eu tenho amizade até hoje. Isso aí. Entendeu? Então, aí você me pergunta pra mim, com 15 anos, o William esperava isso? Não. A cabeça que eu tinha era outra. De repente, eu me vi em outro lugar. E eu gostei desse lugar. Pode ser que aconteça a mesma coisa. Daqui a 10 anos é muito tempo. É muito tempo. 10 anos é um tempo bom, cara. É um tempo bom. De repente, eu posso estar em outra situação. Com certeza. De repente, eu posso estar constituindo uma família. De repente, eu posso estar em Maricá mesmo. Sabe? Com outro emprego. Pode ser. Nossa, pode acontecer muita coisa. Isso aí. Então é exatamente isso, olha. Então eu te fiz uma pergunta. Como você se projeta daqui a 10 anos? E eu lá em casa, eu projetei o seguinte, Deus fazendo essa pergunta para mim, Eldo, como é que você gostaria de estar daqui a 10 anos? Aí eu fiz a mesma coisa que você. Fui listando uma série de coisas. E eu me vi, parece que eu imaginei Deus falando da seguinte maneira. Conhecendo um pouco Deus, tá, William? Deus falando assim, foi só isso aí que você imaginou? Mas foi isso? Para 10 anos foi só isso que você imaginou para a sua vida? Então, veja bem, se vocês estão entendendo, e o William também. Pode ser que Deus esteja falando para você assim, William. Puxa, William, mas é só isso que você conseguiu ver? Porque assim, o que eu tenho é muito mais. Então, nós somos muito limitados, cara. Entendeu? Ah, projeta aí para 10 anos, você faz uma lista de 15 coisas. Aí Deus fala assim, só isso? Caramba, mas são 10 anos, é só isso que você conseguiu ver? Mas eu vejo muito mais. Eu vejo Deus fazendo coisas grandes na sua vida. E aí tem uma passagem aqui interessante, William, que vai coroar isso aí que eu falei, que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha só, as coisas que o olho não viu, os nossos olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para todos aqueles que o amam. O que está querendo dizer aqui? Que Deus preparou coisas para nós, que os nossos olhos, os nossos ouvidos não ouviram ainda. Então pode ser, William, que Deus te surpreenda em 10 anos. E tomara que seja. Não, também. Né? Também. E eu espero que Ele faça isso comigo também. Às vezes, William, quando eu acordo, eu faço uma oração. E eu falo assim, Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor está me dando, pela graça que o Senhor me dá, pelas misericórdias que foram renovadas sobre a minha vida. E, Senhor, eu estou muito ansioso para saber o que o Senhor vai fazer hoje na minha vida. O que será que o Senhor vai fazer, Pai? Uma expectativa. Porque, assim, eu quando acordo, eu já acordo, né? Falei, caramba. Aí já começa, a cabeça começa a girar, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar, tem que fazer isso, aquilo, responsabilidade, Mas eu planejo isso tudo, mas depois eu falo assim, Senhor, eu tenho isso tudo para fazer, mas eu coloco nas tuas mãos aí. O que será que o Senhor vai fazer? O que será que o Senhor está aprontando para mim nesse dia de hoje? Né? E Deus nos surpreende, William. Então, o nosso problema, William, não é que a gente tem sonho demais. Né? Você sonhou aí um monte de coisa. Eu também sonhei. E as pessoas que estão nos assistindo também sonharam. Então, o problema não é que a gente tem sonhos demais. É que a gente tem sonho de menos. A gente sonha pouco, cara, em relação ao que Deus tem pra gente. Entendeu? Às vezes a gente acha que pediu muito, mas a gente pediu pouco. Quer ver uma coisa interessante? Eu aprendi uma coisa, William. Um pastor lá atrás, ele falou assim, quer ver uma coisa? Quer ver como é que Deus faz as coisas na nossa vida? Pega um pedaço de papel, quadradinho, escreve ali, mas escreve muita coisa não. Escreve 5 coisas importantes que você gostaria que acontecesse com você em 10 anos. Ele não falou nem 10, ele falou 5. Em 5 anos. Eu botei.
5 coisas. Aí eu botei 1, 2... Agora você numera. 1, 2, 3, 4, 5. Dobra o papel, bota dentro da sua Bíblia. A Bíblia é grande, né? Tem Bíblia que tem 2.000 páginas, 3.000 páginas. Bota aí dentro de uma folha, de um papel, esquece. Joguei ali, esqueci. Aí eu tinha botado, aí eu esqueci. Aí se passaram, caramba, 9 anos. Eu encontrei o papel. O papel é esse aqui. Eu puxei o papel. Estava a data. E estava lá, 1, me casar. Falei, caramba, me casei. 2, ter um filho. Caramba, eu tive filho. 3, ter um trabalho. 4, aí fui botando algumas coisas, sabe? Cara, Deus fez. Deus fez. Né? E fez assim... A gente se esquece daquilo que a gente pediu para Deus também. Né? A gente meio que se esquece das coisas que Deus faz na nossa vida. Então, Deus me surpreendeu. Porque eu achava que eu estava pedindo muito. Não, eu estava pedindo pouco, porque Deus fez além daquilo ali. Falei, Senhor, olha só, eu pedi 5 aqui, mas o Senhor fez além disso aí, o Senhor fez muito mais. Né? Então, o que Deus tem para fazer na nossa vida, ele é muito grande. É gigante. E extrapola, né, cara? Extrapola o que a gente tem na nossa cabeça, na nossa mente. A gente só tem que ter uma coisa, a gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar que Deus existe, acreditar que Ele nos ama e que Ele está no barco da nossa vida, comandando a nossa vida. E isso faz toda a diferença. Né? Outra coisa interessante que eu estava vendo lá em casa também, não sei se você gosta de viajar. Acho que quem não gosta de viajar. Nossa, quem não gosta? Uma pergunta, né? Quem que não gosta de viajar? Mas eu acho que tem gente que não gosta de viajar. Eu acredito que tem gente que não gosta de viajar. Sim, acredito que sim. Mas eu... Nossa, sempre quando eu posso, cara, conhecer um lugar novo, vamos embora. Sim, é sempre bom. Então, vocês de casa, você gosta de viajar? Uma questão importante na viagem é o seguinte, a companhia. A companhia faz toda a diferença. William, eu gosto de viajar acompanhado. Viajar sozinho eu não gosto. Até quando a gente vai pegar uma estrada, que eu viajava muito a trabalho, quando eu pegava uma estrada sozinho, eu não gostava. Eu ligava o rádio, deixava ali o repórter falando alguma coisa. Ter uma companhia faz toda a diferença. Agora, você tem alguém do teu lado, né? Agora, você pode fazer uma viagem para Paris. Tem uma pessoa do teu lado chata, ranzinza. Uma pessoa horrível, uma pessoa que só vive reclamando. E essa viagem para Paris, que é uma viagem que eu imagino que seja excelente, né? Você imagina você viajando para Paris? Que viagem, né? Mas por causa da companhia, se transformar num fracasso. Agora, você pega o seu carrinho, vai para Cabo Frio, e você pega uma outra pessoa que é agradável, que te faz rir, que é companheira, que é amiga, que não reclama. Cara, daqui para Cabo Frio você vai feliz, é uma viagem 10. tremenda, 10. Então, a companhia faz toda a diferença. Então, você saber que Deus tá com você em todos os momentos da sua vida, em todas as viagens que você fizer, cara, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Né? Você pode ir para Paris fazer uma péssima viagem. Por causa de quê? Por causa da companhia que está do teu lado. Agora, você pode ir para Aruama, aqui, e você ter 4 amigos, cara, e você ri, feliz, alegre. A viagem de 2 horas se transforma numa viagem de 30 minutos. Você vai rápido. Por quê? Porque você foi se divertindo, você foi falando, você foi indo. Então, por causa da companhia, isso faz toda a diferença. A companhia faz toda a diferença. Então, meus irmãos, acredite, olha, Deus é contigo, Deus te ama, Ele está no barco. E essa companhia dele
ela faz toda a diferença. Ela faz diferença na minha vida, ela faz diferença na tua vida também. Basta apenas você crer e você confiar. O William já levantou a plaquinha dos 10 minutos aí, deve estar faltando já uns 7 ou uns 6. Já estou finalizando aqui, mas uma coisa interessante que eu queria também, uma coisa é um pouco desagradável, mas fala sobre essa questão de companhia. Imagina só, William, você chegar... Faz de conta que você trabalha em outra empresa. Você chega na empresa amanhã e seu chefe fala assim: poxa, William, infelizmente você foi despedido. É possível. Né? É plausível. Chato. É chato, mas... Aconteceu comigo, 22 anos na empresa, mandaram embora. Olha, infelizmente. Imagina você, cara, trabalha um tempão, anos numa empresa, e você chega amanhã no seu trabalho e o seu chefe fala assim: olha, infelizmente você vai ser mandado embora. Imagina você receber um diagnóstico de uma doença e essa doença ser uma doença grave. Muda, né? Muda tudo. Aí você fala para Deus assim: Senhor, fui mandado embora. Senhor, recebi um diagnóstico de uma doença grave. Minha vida mudou, Jesus. Deus, a minha vida está mudando. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor está comigo, né? Aí o Senhor vai falar assim: claro, meu filho, estou contigo. Mas, Senhor, eu não sei como é que vai ser. Eu fui mandado embora e como é que vai ser agora? Não, filho, eu estou contigo. Eu vou te sustentar. Você não vai passar fome. Mas, Senhor, será que amanhã vai ser melhor que hoje? Com certeza, meu filho, eu estou contigo. Estou contigo. Mas, Senhor, eu fui diagnosticado com uma doença que é grave, que é terminal. Não, filho, acredite em mim, porque eu estou contigo. Aí, de repente, no momento de desespero, você até fala assim: Senhor, mas será que o Senhor algum dia vai me abandonar? Eu estou me sentindo tão sozinho, tão sozinho. E Jesus fala assim: eu jamais vou te abandonar, meu filho. Eu jamais vou te abandonar. Eu estou contigo. Eu estou na sua companhia. Creia, tenha fé, acredita em mim. Então, William, nós cremos nesse Deus. Eu não sei como é que está a tua fé agora, mas assim, é nesse Deus que eu creio. Pode ser que eu esteja passando por uma situação muito complicada, muito difícil. Pode ser que meu barco esteja à deriva, mas Ele está no barco. Ele está no barco. E Ele estando no barco, eu também não posso ficar de mãos cruzadas esperando o barco afundar. Eu tenho que fazer minha parte, né? Mas Ele vai dar um jeito. Eu não sei qual jeito, eu não sei de que maneira, eu não sei que dia, hora, mas a coisa vai acontecer e vai fluir. Tem até o ditado que meu pai falava. Meu pai falava sempre: Deus ajuda quem cedo madruga. É isso aí. É isso aí. Então, é isso, William. Acreditar em Deus. O que é fé? Fé é confiar no amor de Deus. Fé é confiar no caráter de Deus. Eu creio que um pai jamais desejaria algo de ruim para o seu filho. E é isso que acontece com Deus. Deus, quando olha para todos nós, Ele nos vê como filhos e filhas dEle. Então, Deus jamais desampararia um filho seu. Amém? Eu queria orar então. Posso, William? Dá tempo ainda? Vamos orar então, gente. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar por esse programa, pela vida do William também, para que o Senhor continue aumentando a nossa fé. Porque às vezes a gente fraqueja na fé, né, William? Às vezes a gente, caramba. Às vezes a minha fé está tão pequena que eu tenho dificuldade até de orar. Mas não precisa, sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece a gente, Ele sabe o que está dentro de nós. Mas vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez por esse programa, por esse momento que estamos aqui na Tua presença, falando do Teu amor, falando do Teu caráter, falando do Teu cuidado, falando da Tua pessoa, Jesus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pai, porque eu creio que o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Salvador. Eu creio, Pai, que o Senhor está sempre comigo. Eu creio, Pai, que por onde quer que eu ande, onde eu entro, entra também o Senhor. Onde quer que eu vá, o Senhor está comigo, Jesus. O Senhor é a minha melhor companhia, Jesus. Muito obrigado. Abençoe também cada irmã que está nos assistindo agora. Pode ser que o meu irmão, a minha irmã esteja desempregado, esteja passando por um momento complicado, difícil, uma doença, uma angústia, uma dor. Senhor, cura essa ferida, cura essa angústia, cura essa dor. Abre uma porta de emprego de qualidade para cada um desses irmãos, dessas irmãs, desses irmãos que estão nos assistindo agora, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Abençoe também a vida do William, que está aqui comigo agora, a vida dele, sua saúde física, emocional, espiritual, seus sonhos, seus projetos, sua família, sua casa. Abençoa, Pai, a sua vida. Toma conta dele também, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, no teu nome, no nome de Jesus. Amém. É isso. Queria agradecer a todos pela participação. Queria agradecer o William aí mais uma vez também. Tamo junto. Pela participação ilustre, né? E nos vemos aí, então, na próxima segunda-feira, às 7 horas, aqui na TV Ondas de Maricá, no programa TV Ondas Play, né? E mais um programa Encontros que Transformam, tá bom? Então, www.tvondasplay.com.br. Entra lá depois, veja o programa. Se você perdeu agora, veja também as reprises, veja toda a grade de programação que está muito interessante, tá bom, pessoal? Um beijo em todos, um forte abraço, até segunda. Você viu na TV Ondas Play o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.